Você está feliz? Boa noite. Fica de pé no seu lugar se você puder. Vamos adorar ao Senhor. Presente ao Senhor nessa noite. Pai, Tu és maravilhoso. Essa razão de estarmos aqui para adorar. Tu és tão grande, tão poderoso. Que alegria, Senhor, tremenda é me alegrar no Teu poder. Tão fiel, tão fiel. Te adoramos nessa noite. Libere a sua canção. Comece a adorar o Rei. Nos alegramos em Ti, ó Deus, em Tua salvação, em Tua salvação. Tão fiel, aleluia, cantarei ao Senhor, adorarei a Ele, nos alegramos em Ti, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Oh, louvamos o Senhor. Louvo nos vales, louvo nos montes. Louvo-Te, eu louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Sim, serão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em Suas mãos. Guerreiro, guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não Te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não Te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor. Louvo o Cristo que ressuscitou. Eu louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor. Louvo o Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu.
todo meu ser, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Te louvamos, ó Deus. Ao Rei, eu louvo ao Senhor, eu louvo Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Eu louvo ao Rei, eu louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu, terra e céu, terra e céu. Aleluia. Demorei tanto pra ver, foi tão difícil entender que eu carrego em mim a tua vitória, Deus. Não é pelo que fazemos, pelo que merecemos, transformas em glória o que quebrado está. Tu és o vencedor, não há gigantes que se resistam. Deus, tu és invencível, sou quem dizes que eu sou. Com confiança me juraste, assentado estou ao teu lado. És aquele que tudo venceu. Eu posso enxergar, quero em ti descansar, pois tudo vem de ti, és minha vitória, tu és o vencedor, não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível, sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, assentado estou assentado, na que tudo me
eu erro. Quando eu erro a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando eu erro a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor, não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, assentado estou ao seu lado. És aquele que tudo venceu. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Confiança me coroaste, a seu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torno o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz do mar um nosso, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Quando
soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Oh, aleluia. Só o Senhor, grande e poderoso és, grande e poderoso. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, para isso que nascemos, por isso que estamos aqui, nos render e adorar-te, ó Rei. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor em tua presença, ministrando louvor. Ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar seus átrios, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Aleluia! Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as suas vestes, maravilhoso é
contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Aleluia. Pai, nós te adoramos nesta noite, porque o Senhor nos ensina a romper pela fé. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, ó Deus, as nossas vidas, Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser ensinados, ó Deus, pelo Teu Espírito. Deus, as estratégias, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos romper, ó Deus, aquilo que nós precisamos romper, para podermos, ó Deus, alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Senhor, nós não queremos ficar, ó Deus, à mercê, no caminho, ó Deus, sem que nós alcancemos, ó Deus, aquele propósito pelo qual, Deus, nós estamos aqui. Deus, por isso, Pai, nós oramos e entregamos, ó Deus, a Ti, ó Deus, as nossas vidas no Teu altar, para que nós possamos, ó Deus, sempre ser a luz, ó Deus, de Ti, que nós possamos ser, ó Deus, a voz profética, ó Deus, onde nós estivermos, em no nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, queridos. Eu quero agradecer a todos os irmãos, as irmãs, que esteve nos abençoando ontem, né? Na nossa atividade, ofertando tantas coisas, ofertando o seu trabalho, ofertando o seu amor, para que nós pudéssemos ter aquele dia, um dia abençoado. Vocês gostaram ontem? É bom, né, de vez em quando a gente sair e ter um dia de comunhão. Apóstolo Márcio, a Lucimara não chegaram ainda, né? Ainda estão a caminho do Japão. E eles vão passar um tempo e nós queremos, Deus, agradecer pela vida deles, abençoar ainda o trecho que ainda falta, e que a sua missão ali no Japão, Deus, possa ser abençoado, possa ser ungido por Ti, e que o Deus, quando Ele voltar, vai estar contando muitos milagres para nós. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma missão nesta cidade, e com certeza, Deus, o Senhor vai nos levar para que nós possamos alcançar, Deus, este nosso propósito que o Senhor tem para a nossa igreja aqui. E nós abençoamos, ó Deus, cada irmão, cada família aqui representado, para que, ó Deus, cada dia nós possamos ser mais ousados no Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser usados, ó Deus, como um instrumento poderoso, ó Deus, em Ti, para abençoar, ó Deus, Campo Grande. No nome de Jesus, amém. O AP Márcio, ele me deu uma incumbência, ele falou para que nós pudéssemos estar trabalhando nesses dias sobre obediência, né? Então nós vamos estar trabalhando sobre esse tema, obediência como arma de guerra, tá? Nós vamos estar compartilhando um pouquinho sobre isso, em cima do livro de Josué, capítulo 5, capítulo 6 e 7, então mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos correr os olhos nesses dois capítulos. Josué, capítulo 6 e 7.
A obediência, ele é um tema central em muitas histórias da Bíblia, onde destacam os personagens, né, importantes, grandes homens de Deus, foram reconhecidos como homens de Deus pela sua obediência. E a obediência, ele tem como uma resposta de Deus para cada um de nós, bênção. Obediência é sinônimo de bênção. Quem é obediente ao Senhor, você vai ser abençoado. Quem é desobediente a Deus vai ser, existe termo desabençoado, para não dizer amaldiçoado, mas é exatamente isso, irmãos. Obediência é sinônimo de bênção. Noé é um exemplo simbólico de obediência. Naquela época que a Bíblia conta que até aqueles dias de Noé nunca havia chovido, né? Nós temos visto hoje chuvas torrenciais quase como um dilúvio, né? Enchente por toda a cidade. Durante a semana inteira nós tivemos cheias, enchentes, carros sendo levados, e o Brasil inteiro, aqui no Centro-Sul, está passando por esse fenômeno de chuvas, ventos, destruição. Mas até os dias de Noé, a Bíblia diz que eles não conheciam chuva, nunca tinha visto chuva. E de repente Deus vem para Noé e fala assim: Noé, você vai construir uma arca porque eu vou mandar chuva, muita chuva, muita chuva, muita água, e vai ser a salvação de vocês. Eu quero que você construa a arca assim, assim, assim. Deus é bastante detalhista quando Ele pede alguma coisa para nós. E Ele disse para Noé: Noé, eu vou te dar as medidas, eu quero que você use esta madeira. Se você não tem, você vai plantar, vai esperar a madeira crescer, porque gastaram 100 anos para construir uma arca. Foram 100 anos de zombaria, 100 anos sendo ridicularizado pela população. E Noé, ele manteve firme aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Era uma época em que, se você precisasse de uma madeira, você não tinha madeireira para ir lá comprar madeira. Você tinha que pegar uma ferramenta e ir lá no meio do mato, derrubar as árvores e tirar a madeira. Era assim. E hoje a ciência diz que as dimensões da arca, ele é a dimensão, assim, a proporção dimensional é de um transatlântico que nós conhecemos modernamente, né? Então, quando Deus faz e Ele desenha alguma coisa, o desenho dele é perfeito, né? Mesmo na época que não tinha ciência, não tinha nada, Deus já passou as proporções como deve ser, o design direitinho para Noé. E Noé foi este homem, né, que obedeceu em detalhe o que Deus havia dito para ele. Então ele é um homem, assim, é simbólico, né, a figura de Noé. Então, mesmo sendo zombado, desprezado, ridicularizado, ele manteve firme, manteve fiel, né, aquilo que Deus havia desenhado para ele, dito para ele. Então, a história de Noé, ele nos ensina que a obediência de Deus, ele traz proteção, ele traz vida para você. E foi exatamente isso que toda a família de Noé recebeu de Deus, foi a proteção, a salvação.
foi a bênção, a vida, como um presente de Deus em resposta à obediência dele. E toda a bicharada agradece junto, né? Ele deve ter mexido muito estrume lá dentro, mas o cheiro era igual um perfume francês lá dentro daquele negócio lá. Mas eles passou todo esse tempo para que quando as águas desceram, eles pudessem estar numa nova terra. Outro homem bastante conhecido é Abraão. Ele é conhecido como o pai da fé na Bíblia. Sabe, tanto Abraão quanto Noé, quanto Moisés, todos os homens de Deus eram homens tal qual nós somos. Homens falhos, com limitações, tá? Eles não eram deuses, eles eram homens. Assim como eu sou homem, você é homem, então todos nós temos nossas deficiências, nossas fraquezas, nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. E assim também era com esses homens. E Deus usou estes homens. O que eles tinham, né, de semelhança um com o outro? Qual que era a diferença deles estarem no topo da Bíblia como heróis da fé dos demais homens? Exatamente essa questão, obediência. Ele era obediente a Deus. Quando Abraão foi provado por Deus para que ele entregasse seu filho, o único filho que ele tinha, o filho da promessa, o filho que ele tinha, nasceu quando ele tinha 100 anos de idade, velhinho, e de repente Deus fala assim: eu quero este filho. E ele teve a coragem. Alguns estudiosos, teólogos, né, esses que gostam de estudar, dizem que a Sara morreu logo na sequência por desgosto dessa decisão, porque ele não tinha contado para Sara. Né? Ele levou o Isaac para o monte Moriá, e ali ele ofereceu teu filho em resposta ao pedido de Deus. Sabe, pela obediência de Abraão, uma bênção foi liberada para todos aqueles que abençoar Abraão e os seus filhos. O Senhor disse assim: aqueles que te abençoarem, Abraão, eles serão abençoados. Meu Deus, que portal que se abriu para a família de Abraão e os seus descendentes. E é assim até os dias de hoje. No século 21, o povo de Israel, eles são descendentes diretos de Abraão. E a bênção de Deus, ela permanece até os dias de hoje. E fala assim: aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, mas aqueles que levantarem a mão para amaldiçoar, vocês serão amaldiçoados. Moisés foi eleito por Deus para livrar um povo. Israel estava como escravo, como cativo no Egito, e Deus disse para Moisés: Moisés, você vai te retirar esse povo de lá, e você vai devolvê-los na terra que eu prometi para eles, na terra de Canaã.
Quando Deus falou isso com Moisés, Moisés ele estava no deserto, cuidando de ovelhas, porque tinha fugido, porque tinha matado um egípcio. E quando Deus fala com Moisés, Moisés fala assim: Deus, chama outro. Quem sou eu? Quem sou eu? Quantos Moisés não temos aqui? Quem não disse para Deus, quando Deus falou para fazer alguma coisa, para Deus, quem sou eu? Manda alguém, manda alguém. Você fala assim, manda o Code, que ele é mais capacitado do que eu. Manda a Sara, que ela tem uma desenvoltura para falar. Manda fulano, manda o cigarro. Menos eu, Deus, eu não consigo falar. Me dá um branco. Quando eu olho nas caras das pessoas, olha, começa a tremer, não consigo falar nada. Ah, quanto Moisés nós temos aqui. Todos nós cometemos isso, gente. Isso não é privilégio de um ou de outros. Todos nós falamos isso para Deus, não é mesmo? Lógico que o grau com que nós falamos com Deus varia de um para outro, né? Mas Moisés, com toda a sua limitação que ele tinha, pensa num líder que não sabe falar. Ele foi criado no palácio real, mas ele tinha essa deficiência. Imagina a responsabilidade de um homem dirigir, liderar 3 milhões, 4 milhões de pessoas pelo deserto. As palestras, as coisas que ele teria que fazer, as orientações que ele teria que passar, e ele fala assim: Deus, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de chegar diante do palácio, diante do Herodes, do faraó, e poder falar com eles. Quem sou eu? Manda outro, Deus. Ele chorou, mas no final ele foi, obedeceu. E ele converteu-se no maior líder que a história conhece, que guiou o povo pelo deserto 40 anos, milhões de pessoas. Ninguém, nenhum outro homem teve essa ousadia de fazer isso. Sem tecnologia, sem bússola, sem nada. Mas durante aqueles 40 anos que ele passou no deserto, lá na terra de Midian, ele foi adestrado pelo Senhor, e ele se tornou um especialista do deserto. E não havia outro homem que conhecia mais o deserto e que sabia farejar onde havia água como Moisés. Deus preparou este homem. E quando Deus chamou, ele chorou, mas ele se sujeitou, ele obedeceu a Deus e ele foi. E através da vida dele, o Senhor tirou todo um povo que estava 400 anos como escravo na terra do Egito. Então, hoje eu quero me fixar mais sobre o Josué, né? Josué, e também o Acã. Então veja só, a Bíblia fala nesse texto de Josué 6 e 7,
sobre a figura de Josué e de Acã. Eles eram contemporâneos, os dois. A relação que eles tinham, um era líder e o outro era liderado. Josué era o líder e Acã era liderado de Josué. E a história de Josué, ele vai trazer algumas nuances para nós, tão importantes quando se trata em obediência. Josué, ele era um homem que foi separado por Deus, preparado por Deus, porque a tarefa de Moisés era levar o povo do Egito até a terra de Canaã. Mas por uma circunstância infeliz de Moisés, ele não pôde entrar na terra de Canaã. Então alguém teria que assumir ali da fronteira de onde Moisés morreu, dali para frente, alguém teria que assumir e continuar com o projeto que Deus desenhou para Moisés. E foi exatamente Josué o escolhido para fazer este papel. Então, Josué foi o homem que, a partir do momento em que Israel adentrasse na terra prometida, então ele era o responsável, era o comandante do exército que iria fazer a conquista, a posse da terra prometida. Então, Moisés, ele levou o povo até a fronteira, até onde já enxergava com os olhos. E a partir de então, o seu substituto, Josué, é quem assumiu a responsabilidade de levar o povo lá para dentro e depois fazer a conquista da terra que foi prometida, porque a terra estava ocupada. Havia povos, havia donos. Então Josué, ele obedeceu a Deus e liderou o povo de Israel na conquista. Tem uma outra, então, havia um liderado dele chamado Acã. Acã, ele foi um homem que desobedeceu, sofreu as consequências por isso. E nós vamos ver que o erro de Acã, ele vai trazer tristeza, morte, muita dor para ele e toda a sua família. E que quase pôs a perder todo um projeto de Deus para Israel. Então, a obediência a Deus, ele não se trata simplesmente de seguir uma ordem. Obediência, qualquer obediência, né? Não é só a Deus, mas aos nossos pais, a obediência às nossas autoridades, ela não é simplesmente obedecer às ordens que estão passadas para nós, mas ele está muito além da ordem, ele está em confiar, em honrar. Por quê? Porque nós precisamos ter uma visão de Deus, de que existe um propósito maior em tudo aquilo que as nossas autoridades pedem. Então a obediência de Josué a Deus, ele estava muito além de simplesmente obedecer porque Deus falou, mas ele obedecia porque ele sabia que havia um propósito maior, e a obediência dele era imprescindível para que o propósito de Deus pudesse ser uma realidade para o povo de Israel, para uma nação inteira. A Bíblia ensina que obedecer a Deus, ele pode ser desafiante. Toda obediência ele é desafiante. Porque a gente tem uma natureza rebelde. Por mais bonitinho que a gente seja, a gente tem uma natureza rebelde.
Lá em casa fica a dublezinha lá, né? Durante a semana. Está com 1 ano e meio, as dublês lá. Mas com esta idade, elas já revelam essa autoridade, essa natureza rebelde que elas têm. Desde criança, parece que começa a primeira palavra que aprende é nhão, não é? Nós somos assim, irmãos. Então, por mais bonitinho que seja, que fofura, mas a gente tem essa natureza rebelde, né? Então, obedecer é sempre um desafio para todos nós. E principalmente se a gente não gosta muito de quem está nos liderando, aí fica mais desafiante ainda, né? Eu quero, quando eu estava estudando sobre esse tema, o Senhor me levou a voltar um pouquinho à minha história, a história da minha família, a história dos meus pais. Eu sei que a maioria dos irmãos conhece essa história, mas muitos não conhecem, e eu quero compartilhar com vocês, que é a obediência do meu pai e os desdobramentos que isso gerou. Porque toda obediência ou desobediência, ele tem um desdobramento, né, de bênção ou de maldição. E eu quero compartilhar com vocês a bênção que veio pela obediência do meu pai. Meu pai era um homem bem simples, muito simples. Se ele via uma pessoa em necessidade, ele tirava sua roupa e dava para ele, voltava sem camisa. A gente não gostava de dar muito presente para ele, porque tudo que a gente dava, ele dava para os outros. Ele era simples, mas ele tinha um coração bom, amoroso. E os meus avós, minha avó, ela já trouxe o evangelho do Japão, uma coisa rara, né? E toda a nossa família, ela é cristã, porque a nossa avó trouxe isso lá do Japão. E não tinha igreja, não entendiam português. Alguns pastores japoneses que também vieram logo na sequência da imigração, porque vieram muitos crentes para cá, e também alguns missionários, e são esses pastores, esses missionários que visitavam de tempo em tempo as famílias cristãs que vieram do Japão. E este era o tempo de ensino, o tempo de receber, porque não havia culto, não havia igreja onde eles frequentassem. E um dia lá no interior de São Paulo, eles são da região de Alta Paulista, de São Paulo, papai, ele contou que ele ouviu uma voz atrás dele. E a voz que ele ouviu dizia assim bem claro: vá para Mato Grosso. Isso, gente, há 67 anos atrás. Não tinha nem estrada, gente. Aqui era o fim do mundo.
Meu pai tinha a família de papai era enorme. Eram só de irmãos eram 8. Esposa, filho, vô, ó, pai, mãe, vó, e aí vai juntando aquela carrada de japonês. Sabe, irmãos, ele botou essa japonesada tudo dentro de um trem, Maria Fumaça. E acho que foi 2, 3 dias, de trem, até chegar aqui. E ainda ele foi arranjar um lugar lá embaixo, do Brasil, no meio de uma furna lá. Nós ficamos 3 anos ali. O que faz um homem ouvir uma voz com a pouca fé que ele tinha, pouco conhecimento de Deus, mas ele discerniu algo dentro do seu espírito que aquela voz era de Deus. E ele deu esse passo de fé sem conhecer, saindo de São Paulo para vir para o meio do mato, sem onde nada tem, só tinha onça, cobra. E ele trouxe toda essa família. Eu fiz o 3º ano do meu aniversário dentro desse trem, gente. Na Maria Fumaça, que romântico, né, gente? A minha tia fala até hoje, aqui você tinha um amiguinho, neguinho, mas era neguinho, ele chamava Guilherme. Você chorou muito tempo por causa desse seu amiguinho. Um dia eu falei assim, cara, eu tenho vontade de sair atrás desse cara para conhecer quem que é esse homem. Mas meu pai veio para cá, e esses pastores, esses missionários, de tempo em tempo, 1 vez ou 2 vezes por ano, eles vinham visitar a gente. E depois que nós mudamos aqui para Campo Grande, saímos do Brasil, viemos para Campo Grande. Então, todas as vezes que um pastor vinha nos visitar, papai levava para os amigos dele, certo? Ele não era de falar de Jesus, não. Ele não era falador, não evangelizava, não fazia nada, não pregava, mas ele levava o missionário na casa dos amigos, para que os missionários pudessem evangelizar e falar de Jesus. E assim, um amigo aqui foi se convertendo, outro amigo ali se converteu. E começou a fazer, hoje a gente chama de célula, mas começou quando esses pastores vinham, tinham culto lá em casa. E os amigos dele vinham, e foi aceitando Jesus, e foi crescendo esse grupinho. Até que nos anos 70, olha, de 58 a 70, foi esse tempo de formiguinha. Papai levando os pastores que vinham para conhecer Jesus, apresentar os amigos. O único trabalho que ele fazia era apresentar os pastores aos amigos. O restante, os outros que se viravam. E sabe, aí começou o culto lá em casa. E acho que em 1970, a igreja Holiness, aqui de Campo Grande, foi oficializada. Então, eu fiquei pensando assim, se papai não tivesse obedecido a Deus, talvez a igreja Holiness não existiria aqui em Campo Grande. Hoje,
desde antes de ontem, hoje está terminando, já terminou, vai terminar agora às 10 horas, 22 horas, o evento da Nipo. Como é que chama aquele evento? Festival do Japão. Festival do Japão no shopping, lá da saída, lá na saída de Cuiabá ali, né, naquele shopping. E eu estava vendo lá, a igreja Holiness em peso trabalhando. Hoje não tem nem culto ali. Eles estão todos lá no evento, trabalhando. Eles estão com uma stand de aconselhamento, de oração, e eles não estavam nem podendo sair de lá por quantidade de demanda que estava tendo naquele lugar. E todo o pessoal, desde jovens, crianças apresentando, jovens trabalhando nas barracas, né, eles estão todos lá envolvidos na direção, na organização, o pessoal está lá trabalhando. Hoje a igreja Holiness ocupa um espaço muito importante dentro da sociedade nipo brasileira aqui de Campo Grande. Eu fiquei pensando assim, sobre todas essas coisas. Se um dia papai não tivesse ouvido a voz de Deus, talvez tudo isso não estaria acontecendo. Deus tem seus métodos, se um não vai, Deus levanta outro, sim, certo? Mas seria num contexto diferente, talvez as coisas como desenrolaria seria diferente. Se papai não tivesse obedecido a Deus, eu não teria conhecido a Mirna, gente. Coitado de mim. Hoje eu vejo as minhas 3 filhas lindas, poderosas, já que eu diga. As netinhas, eu vejo a minha família. Eu fico olhando assim, aí eu comecei a fazer reflexão aqui, e comecei a pensar assim, se papai não tivesse obedecido, eu não teria esta família. Eu não teria conhecido a Mirna, porque eu conheci na igreja, foi num projeto da igreja. Sabe, a igreja de Opama, eu acho que não existiria também. Porque a maioria da igreja de Opama foi pessoal de Campo Grande, que no grande êxodo de brasileiros para o Japão, mais da metade da igreja ele foi para o Japão, iniciou um trabalho lá em Opama, e lá o Márcio Tanino aceitou Jesus. Então, se nada disso tivesse acontecido, Márcio não estaria aqui. Se ele não estivesse aqui, servos de Cristo não existiria. Vocês estão entendendo a desdobramento que a obediência de um homem pode gerar? Então imagina, se coloque no lugar deste homem obediente que você é, e o desdobramento que vai acontecer daqui 20, 30, 40, 50 anos, e você vai poder olhar para trás um dia e dizer assim, olha, graças a Deus, porque um dia eu tive a hombridade de ouvir a Deus, e eu levei ferro sim, mas eu me sujeitei, eu obedeci a Deus, e graças a Deus pela minha obediência, porque hoje eu tenho uma família linda, eu tenho um futuro lindo, cheio de propósito. Por quê? Porque Deus está neste negócio. Sabe, são proporções, desdobramentos que nós não imaginamos, por uma simples obediência, porque um dia ele ouviu alguém dizer assim atrás dele, vá para Mato Grosso, e quando ele olhou para trás não tinha ninguém, então ele entendeu na sua pouca fé, que era Deus que estava dizendo, e ele não pensou 2 vezes, ele decidiu obedecer.
Então, Deus faz coisas que às vezes nós não podemos compreender com a nossa razão, sabe? Nós nos desmerecemos, nos desvalorizamos tanto, que nós achamos que nós somos imprestáveis às vezes. E não, todos nós somos preciosos e poderosos nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso, porque Deus não despreza ninguém. Quando Jesus olhou aquele endemoniado de Gadareno, que ninguém chegava perto, Jesus viu um missionário, Jesus viu um pai de família, Jesus viu que os seus filhos precisavam dele. E quando aquele endemoniado foi liberto, ele falou assim: Jesus, eu quero te seguir. Jesus falou: não, Senhor, você vai voltar para a tua casa, para a tua parentela. E sabe, ele voltou para sua casa na região de Decápolis. Hoje nós existimos, o cristianismo no mundo, no Ocidente, existe por causa deste homem que pregou ali em Decápolis, e houve um grande avivamento. Quando você vai olhando a história, você vê que, por exemplo, Charles Calman, ele foi lá na Inglaterra, naqueles grandes avivamentos, e depois lá ele ouviu uma voz: vá para o Japão. E ele foi, obedeceu, e ali nasce a igreja metodista e a igreja Holiness. Nós sempre fomos irmãos de nascimento. A igreja metodista e a igreja Holiness são irmãos de nascimento. Temos o mesmo pai, função da obediência de um homem que ouviu. Nos Estados Unidos ficou a igreja metodista e no Japão a igreja Holiness. E nós temos berço de tudo isso, gente. Um grande avivamento foi gerado no Japão. O Japão inteiro foi evangelizado. Hoje o Japão tem 1,5% de cristãos, mas o Japão já foi predominantemente cristãos. E hoje nós somos abençoados. Por quê? Porque aquele homem obedeceu a Deus. E eu fico pensando aí, vindo mais próximo da gente, será, Code, que a igreja brasileira estaria sendo tão abençoada como está sendo abençoado hoje pela vida desta família? Deus tem levantado esta família, está indo como agentes de avivamento em todo o Brasil, Japão. Por quê? Porque um dia, homens obedeceram a Deus, ouviram a voz de Deus. Porque quando nós dispusermos a ouvir a voz de Deus, nós somos defeituosos, sim, nós temos problemas, nós temos, ninguém precisa eu não preciso que o pessoal goste de mim, eu tenho, assim como o Márcio, ele pode ter um monte de defeitos, assim como Moisés teve os seus defeitos, assim como Abraão teve seus defeitos, assim como eu tenho os meus defeitos, mas quando ele decidiu obedecer a Deus, Deus move o sobrenatural, Deus move o impensável, o inimaginável, faz acontecer através das nossas vidas. Então creia, irmãos, não se contente na situação do teu presente, porque Deus, eu não, hoje o pessoal chora, eu estou deprê, eu estou isso, eu estou aquilo. Tem que dar uma chibatada para ver se acorda, para se sente um pouco, porque está entorpecido nas suas emoções hoje. Hoje a maior enfermidade que existe são as emocionais.
que paralisa os homens de avançar. Eu não tenho esperança. Você sabia que os homens suicidam 2 vezes mais do que as mulheres? Aquele machão, cara, é o cara, mas é mole que só. Então, irmãos, a obediência faz tudo uma diferença. Então, a obediência não é simplesmente cumprir uma ordem, mas é você honrar aquele que está te chamando para um propósito muito grande e lindo que Ele tem para você. E eu preciso enxergar que quando Deus me pede alguma coisa, quando o meu líder pede alguma coisa, é porque Ele está visualizando algo lá na frente. E Ele quer que você chegue naquele lugar. Às vezes, assim como Deus é duro, muitas vezes o nosso líder também é duro. E a gente não gosta disso. Mas, quando nós honramos, a obediência ela é muito mais do que simples atendimento de um pedido. Mas ele é honra. Ele é um ato de amor. Então, a orientação de Josué, de Deus para Josué, era bem definida. Jericó era uma cidade mais poderosa que tinha na região. A cidade mais rica, a maior cidade. Ele tinha uma muralha de 20 metros de largura, 6 metros de largura, por 20 de altura, pura pedra. Nunca havia sido conquistada. E Deus escolheu exatamente esta cidade como primícia para o teste de Josué e todo Israel. A primeira cidade a ser conquistada na terra prometida era exatamente a cidade de Jericó. A maior cidade, a mais poderosa, a mais rica, a mais fortificada. E Deus falou assim: Josué, é por esta cidade que você vai começar. Sabe, irmãos, quando você olha todo esse contexto do capítulo 6 e 7, você vai perceber que a obediência, ele abre um portal poderoso, seja por uma nação, seja por uma pessoa, seja por uma família. E Deus estava abrindo este portal poderoso para Israel. Qual que era este portal? Era o portal da unção, da primogenitura. Vocês vão entender. Sabe, irmãos, Deus, a palavra diz que Ele é o arquiteto de todas as coisas. O arquiteto é quem imagina, quem projeta, quem apresenta um designer daquilo que ele está imaginando, que está criando. E o projeto que Deus criou para Josué é muito doido, gente. É muito doido. É loucura para qualquer estrategista de guerra. E nós precisamos aprender uma coisa. Deus nunca erra. O Amaro sempre dizia assim: Deus sempre tem razão.
Por mais loucura que possa parecer, Deus sempre tem razão. Eita nós! Então em Josué 6, 1 e 2, fala assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. A cidade mais poderosa estava tremendo nas bases. Estava emocional e espiritualmente derrotados. Estava com medo, muito medo. Quando em qualquer guerra que nós travamos, quando nós estivermos com nossa emoção abalada, quando nós estivermos espiritualmente derrotados, e se você ainda estiver com medo, você está ferrado. Você está ferrado, você já parte derrotado. Apesar de toda aquela estrutura do poderio que Jericó tinha, eles estavam derrotados por dentro. Então veja o que acontece. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra, todos. Até aí, perfeito, gente, tudo tranquilo, nada de loucura dessa história, porque era um fato que o próprio Israel podia olhar e não via uma alma viva andando, todo portões fechados, cerrados. Os caras estavam tremendo lá dentro. Agora do versículo 3 ao 5, veja o designer de Deus para a conquista de uma cidade. Gente, isso é loucura. Ele fala assim: marcha uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, e você vai fazer isso 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro, daqueles lá, do chofar. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, então todo o povo dará um grito de guerra, dá aquele grito de guerra. Ele fala assim: e a muralha cairá. E vocês vão atacar de onde vocês estiverem. Vocês vão entrar e vão atacar a cidade. Isso é uma estratégia de guerra, irmãos. Isso conquista uma cidade. O que Deus está dizendo aqui? Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Vocês vão me obedecer e eu vou dar a vitória para vocês. Então, Josué, ele obedeceu imediatamente e pôs o projeto de Deus em execução. Então, versículo 6 a 9 diz assim: Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 vezes levarão trombetas à frente da arca. Vocês vão adorar o Senhor, vocês vão glorificar o Senhor com as trombetas, mas vocês só piadinho, ninguém abre uma boca, vocês vão só marchar. E somente a trombeta vai estar soando. Ele fala assim, Josué falou assim: na frente dos sacerdotes vai um pelotão de exército armado.
Aí vem os sacerdotes, vem a arca da aliança atrás desses sacerdotes, e atrás da arca então vem o restante do povo armado. Essa era a formação de guerra. Então, dentro da formação de guerra, para as nossas batalhas, é preciso que Deus, a arca do Senhor, Ele esteja no centro da nossa casa, no centro da nossa vida. O louvor, a adoração a Deus, ele precisa estar durante toda a batalha. A batalha, ela se conquista antes. A gente que sobe a montanha sempre é ensinado para a gente, olha, nós conquistamos a montanha antes de subir. E todos aqueles que servem têm uns 15 dias de jejum, de santificação, é um tempo de preparo, porque é nos ensinado, e a Bíblia nos ensina que a batalha, ela se vence antes. E quando chegar na hora do grito, você já está preparado. Então, irmãos, quando você estiver numa batalha, não fique chorando, mas entre com adoração. Traga Deus para o centro desta guerra. Deus poderia muito bem, com um único toque, ter dito assim: olha, Josué, coloque o teu exército em formação, porque eu vou mandar o meu anjo, e a hora que o sacerdote der um toque, eu vou ordenar aos anjos, e ele vai destruir tudo, vou derrubar tudo. Ele poderia ter feito isso, mas ele falou assim, em 6 dias, é porque ele queria ver a obediência. Era o tempo de santificação, era o tempo deles prepararem espiritualmente. Deus estava vendo como que aquele povo de Israel ia se comportar diante de uma ordem que foi dada. E sobre o comando de Josué, como é importante o líder neste momento. Josué era um homem temente a Deus, aprovado. E Josué levou todo o seu exército, todos os seus sacerdotes, a obedecer exatamente como Deus havia pedido. E o que aconteceu? No 7º dia, o dia da batalha, eles deram 7 voltas. E quando a trombeta tocou uma longa nota, todo o povo gritou. Sabe quando você fica muitos dias sem falar? Dá uma comichão, não dá? Ai, que vontade de falar. Você já fez jejum de falar? Imagina as mulheres, se Deus pedisse jejum de silêncio. Olha, quando eu tinha encontro com Deus, eram 2 dias, 2 ou 3. 2 dias ou 3 dias, um final de semana. E ali era proibido de falar. E dava um comichão no povo, e dava uma coceira na garganta. E quando era liberado, então parece que explodia, parecia uma gaiola de passarinho, de canarinho em festa. Foi exatamente isso que aconteceu. 6 dias sem conversar, dando voltas, piadinha. A única coisa que eles faziam era dar volta, ir para acampamento e dormir. Acordava outro dia, dava a volta, voltava para o acampamento e dormia. Tudo piadinha. Então, naquele momento em que a trombeta soou, mas o povo gritou com vontade. E a Bíblia diz que a muralha veio ao chão. E eles conquistaram. Mas Deus havia dito outra coisa para Josué. E Josué já tinha transferido esta ordem também para
todo Israel. Deus disse assim em Josué 6, 17 a 19: a cidade com tudo o que nele existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fique longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça no acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados. Pertencem ao Senhor e deverão ser levados ao seu tesouro. Sabe, irmãos, então Deus escolheu Jericó como sendo a primícia para ele. Toda a riqueza que tinha naquele lugar pertencia a Deus. Os despojos de guerra era tradição serem divididos com as famílias dos vencedores. Mas neste caso, Deus disse: toda a riqueza, ouro, prata, são meus. Deve ser levado à casa do tesouro. Nada, absolutamente nada vocês devem pegar deste lugar. Porque eu tenho uma unção dobrada para vocês. A unção da primogenitura. Porque a unção da primogenitura, todos os primogênitos recebiam a herança em dobro. Porque Deus estava liberando uma unção de primogenitura, da primícia para Israel. Porque a partir de então, ninguém ia mais conseguir deter Israel. Porque eles estariam debaixo de uma unção poderosa de Deus para a conquista. Mas toda a riqueza ele gera uns negócios estranhos, esquisitos nas pessoas, né? E ele desperta algumas coisas que estão adormecidas dentro do coração do homem. Então, quando o Acã viu aquelas coisas lindas, aquele ouro reluzindo nos seus olhos, despertou um gigante que estava adormecido, um gigante chamado cobiça. E Deus havia dito para eles: vocês não devem pegar nada. Porque em outras palavras ele estava dizendo: eu tenho algo muito maior, muito melhor para vocês a partir de agora. Mas Acã, ele não conseguiu resistir à cobiça, encheu os olhos dele. Ele falou assim: eu sei, Deus, você é rico, você é poderoso, você não precisa dessas coisas todas, mas eu preciso, a minha família precisa. A minha casa precisa. Eu quero. Sabe que birrento que eu quero, mamãe, eu quero, bate o pé. Foi exatamente isso que aconteceu com Acã. E ele pegou algumas coisas. E essas algumas coisas que ele pegou, sabe o que desdobrou isso? Versículo 7:5, capítulo 7:5, diz assim: chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até aquele lugar. 36 pessoas morreu do exército de Israel na batalha com Ai. A unção
da primogenitura havia desaparecido. Foi roubada pela ação de Acã. E o que desdobrou isso foi que 36 soldados, guerreiros de Israel, tombaram, quase morreu diante de Ai. E todo o restante, porque foram em 3.000, bateram em retirada. Se fosse cachorro, dizia com o rabo entre as pernas. Bateram em retirada. Ou foi humilhado, envergonhado. E quando Josué, ele chega diante de Deus, Deus, o que aconteceu? Por que tamanha vergonha? E Deus falou assim: há pecado no meio de vós. O que Deus havia dito? Se vocês desobedecerem, destruição e morte chegará à sua casa. Foi exatamente isso que aconteceu. Um único homem pôs um exército a se perder. Um único homem pode pôr uma nação a se perder. Veja onde nós estamos como país. Você vai entender isso. Josué 7,11 diz assim: Israel pecou, eles violaram a aliança que eu lhe ordenei, eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram, esconderam-na e colocaram junto dos seus bens. Nós podemos esconder tantas coisas de tantas pessoas, mas de Deus nós não podemos esconder nada, absolutamente nada. Deus havia visto. Então, veja só, irmãos, a obediência é uma arma de guerra que nós temos em nossas mãos. A fidelidade nossa do presente, ele vai garantir o sucesso do futuro. A nossa obediência, a nossa integridade hoje, ele vai abençoar a sua família e os rastros da sua família para a frente. Assim como eu contei para você a obediência do papai, ele teve um desdobramento inimaginável. Assim também, o pecado de Acã teve um desdobramento terrível. Não somente o exército de Israel foi derrotado, a bênção desapareceu, a unção desapareceu. Perderam 36 vidas. E depois, toda a família de Acã, todos os seus filhos, todos os seus bens, fala assim, gado, até camelo, até ovelha, pagou pelo pecado de um único homem, e toda a sua família foi destruída, foi apedrejado e queimado, suas barracas, seus bens, seu ouro, tudo aquilo que ele tinha, foi totalmente dizimado. Por quê? Porque ele pecou, desobedeceu a Deus. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo assim para vocês: olha, irmãos, nós precisamos remover o pecado através do arrependimento das nossas vidas. Israel, enquanto ele não removeu o pecado, não removeu Acã, foi dolorido, foi difícil, mas teve que ser feito, para que a unção pudesse voltar.
Então, se você não tem unção na sua vida, se você não tem unção na sua casa, reveja se não há pecado que tem roubado isso do seu lar, da sua vida. Então, nós precisamos arrepender para que Ai seja conquistado. Quantos de nós estamos com Ai engasgados e entalados aqui? Igual quando a gente se engasga com uma comida e fica, não consegue respirar, e se não tiver um socorro urgente naquele momento, a pessoa morre. Quantos de nós não estamos com Ai entalado aqui dentro? Morrendo por falta de ar. Sabe, a nossa doutrinação humanística, que nós que é feito a lavagem cerebral desde pequeno, diz que Deus é radical, que tudo isso que está escrito aqui é radicalismo puro. E que nós precisamos encontrar uma solução paliativa, uma solução mais amena, mais tranquilo. E não ser tão radical assim. Mas estas soluções não fazem parte do projeto de Deus. Mas Deus, através da sua misericórdia, Ele coloca todos os anjos, se for preciso, para te ajudar, para te auxiliar, para que nós possamos, todos nós, termos vitória. Para que nós possamos ter coragem, para você desentalar o Ai que está engasgado aqui dentro e que está tirando toda a sua respiração, toda a sua força. Enquanto nós não tirarmos esse negócio que está entalado dentro de nós, nós jamais teremos força para gritar, poder gritar e tirar, destruir o inimigo. Então eu quero convidar, irmãos, vocês para que fiquem de pé. Agora nós vamos orar. Enquanto o Didio vai estar adorando com uma canção, eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor agora. Você tem coisa que precisa desentalar da sua goela, que está tirando a sua respiração, está tirando a sua autoridade de poder levantar aquele grito. Hoje é a oportunidade que Deus te dá. É melhor sermos obedientes do que perder a unção. Então, enquanto o Didio vai estar cantando aqui, por favor, é você com Deus. Fale com Ele, meu irmão. Fale com Ele, minha irmã. Assuma os seus pecados. Confesse ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um
coração igual ao teu, meu mestre, e dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, e dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, e dá-me um coração igual ao teu. Pai, nós te adoramos, ó Deus, o teu nome, nós te glorificamos, ó Deus, a ti, porque Jesus, o Senhor, nos perdoou, o Senhor derramou o seu sangue, ó Deus, para que nós pudéssemos, ó Deus, hoje chegar à tua presença e dizer: Pai, nos perdoa, Senhor, porque nós temos sido tão orgulhosos, perdoa, Senhor, porque nós relativizamos, ó Deus, as coisas. Deus, perdoa, Senhor, porque nós achamos que Tu és muito rígido, muito duro, e que nós não somos capazes de seguir. E Pai, nós temos criado a nossa religião, nós temos criado a nossa crença, nós temos criado, ó Deus, a nossa fé. E, ó Deus, nós moldamos o nosso Deus do tamanho da nossa fé, Senhor. E esquecemos, Pai, que Tu és o Deus dos deuses e Rei dos reis. E, ó Pai, nós pedimos perdão, Senhor, porque, ó Deus, nós temos colocado, ó Deus, o nosso pecado, ó Deus, entre Ti, ó Deus, e o Teu propósito sobre cada um de nós, ó Deus, sobre as nossas bênçãos, sobre as nossas conquistas, sobre a nossa autoridade, sobre os desdobramentos que o Senhor tem preparado, Deus, para cada um de nós, através das nossas, ó Deus, através dos nossos descendentes. Pai, nós temos, ó Deus, ignorado todas essas coisas, ó Pai. Nós temos falado: Deus, eu quero caminhar do jeito que eu quero andar, ó Deus, como eu acho que devo andar, porque eu acho que é certo, o que eu acho errado. Pai, nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência, nos perdoa, Senhor, porque nós levantamos o nosso nariz, nós achamos que somos deuses de Deus, de nós mesmos. Pai, ensina-nos, ó Deus, através da vida de Josué, ó Deus, através da vida de Acã, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, e manter, ó Deus, sempre aceso na nossa memória, na nossa mente, ó Deus, a importância de nós sermos obedientes, ó Deus, a Ti. Por mais, Senhor Deus, que isso não caiba na nossa mente racional, mas, ó Deus, que nós possamos ter, ó Deus, o nosso coração, o nosso espírito, ó Deus, rendido a Ti. E, ó Pai, eu oro, ó Deus, para que esta igreja que aqui está nesta noite, Senhor, nós possamos, ó Deus, ser uma igreja que reconhece, ó Deus, a Tua soberania sobre nós, que reconhece, ó Deus, o Teu poder sobre nós, que reconhece, ó Deus, a Tua bondade e o Teu amor por nós, e que, ó Pai, nós possamos ser homens e mulheres de aliança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, nos ensina todas as coisas e nos mostra todas as coisas. Então, Espírito Santo, por favor,
nos oriente, nos mostra, nos revela todos os dias, ó Pai, em cada decisão, como nós precisamos, quais são as decisões que precisamos tomar, como tomar e Deus, e quais tomar. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, não há parte, Senhor Deus, a tua unção sobre nós. Nós não podemos, ó Deus, sobreviver sem ela. Não podemos sobreviver sem a tua misericórdia, sem o Senhor em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Jesus, porque nós temos dito tantas vezes com nossas ações, com as nossas palavras: Jesus, fica quietinho no teu canto, porque hoje eu não preciso de você. Hoje eu quero fazer como eu quero fazer. Então, Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Ora baixorianda labai sidacho. Alabaixorianda labai sila mais. E eu vejo Jesus chorando. Chorando por mim, chorando por você. E Ele diz: filho, filha, eu dei a minha vida para que você pudesse conhecer, experimentar o meu amor por você. Assim como lá na cruz do Calvário, eu me senti só, não correspondido, ao ponto de eu gritar para o Pai: Pai, porque você me desamparou? Foi esta solidão que eu senti lá na cruz do Calvário. E eu choro até hoje por você, porque eu quero te levar às alturas. Você é vencedor em mim. Não há Jericó que resista se você estiver comigo na minha aliança. E a aliança que eu tenho contigo é a nova aliança, que é feito e selado com o meu sangue. Receba, meu filho, caminhe nela, e você verá os frutos, você verá os desdobramentos que isso vai gerar na sua vida, através de você, para a sua geração e pela geração futura. Eu sou um Deus geracional. Eu não olho só para você, mas eu estou olhando 10, 15 gerações para frente. E eu quero que cada um de vocês faça um pacto comigo, uma aliança comigo, e você seja um abençoador. Aleluia. Amém. Amém. Eu recebo, Jesus, o teu amor, a tua vida, cada lágrima que foi derramado, Deus, lá no jardim, cada choro que o Senhor chorou por mim lá no jardim, Senhor. Pai, eu recebo, Deus, te peço perdão.
E Deus, dá-nos, ó Deus, a porção da fé, para que nós possamos ser simplesmente um filho de aliança, e no nome de Jesus, amém. Vamos fazer a oferta. Oferte aquilo que Jesus está te pedindo, revelando ao seu coração. Maravilhoso estar em tua presença. Deus abençoa, Deus, cada oferta que está sendo feita. Deus, que haja multiplicação, que haja abundância. Não somente, ó Deus, a nós, mas a nossa geração. Seja abençoado, Deus, pela oferta, Deus, que nós consagramos a Ti. Em nome de Jesus. Irmãos, pegue na mão do seu irmão. Nós vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, no seu trabalho, sobre a sua saúde, no nome de Jesus. Amém. Vem, dá um abraço bem grandão, bem forte.